paz e vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar ao longo desses dias com você. Nós vamos estar refletindo e pensando um pouco sobre a questão da morte. A questão da morte. E eu gostaria de iniciar com este texto da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 5:12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Naturalmente que nós estamos chocados com tantos mortos. Lidamos dia após dia com este cenário e então ficamos estarrecidos e deveríamos ficar, para que não seja para nós normal recebermos tantas notícias de tantos e tantos e milhares de mortos no nosso país e no mundo. Ficamos talvez chocados ao vermos as filas de caixões que estavam ali em alguns templos religiosos espalhados pelo mundo. Chocados por caixões levados por caminhões do exército e vários caminhões em alguns lugares do mundo. Chocados até no nosso próprio país, ao tomarmos conhecimento de caminhões, de câmaras frigoríficas que foram colocados estes caminhões fora de determinados hospitais, para então que os corpos fossem colocados. É um colapso, de fato, em vários contextos que temos experimentado de estados do nosso Brasil. Chocados ao vermos pelo mundo e no nosso país também covas coletivas. No nosso país, dados de ontem, do domingo 31 de maio, dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, apontavam mais de 514 mil casos confirmados no nosso país. Destes, mais de 206 mil casos recuperados. E louvado seja Deus por isso, porque são vidas que foram salvas. Também lamentamos profundamente mais de 29 mil óbitos, só no nosso país até ontem, dia 31, domingo 31 de maio. No nosso estado, mais de 34 mil casos confirmados e mais de 2.800 óbitos. São menos 2.800 vidas só aqui em Pernambuco, no nosso estado. Eu quero sair, me permitam, desta discussão política. Imagino que há casos, sim, de subnotificação e há casos que eu diria de supranotificação. E há testemunhos e há pessoas também falando sobre isso. Da revolta de parentes que simplesmente entraram, mas não entraram com o Covid e no mesmo dia já faleceram ali. E tristemente há casos que não são verdadeiros, que estão sendo imputados como Covid. É mais simples, é mais rápido o sepultamento. Não pode-se ter aglomerações, cerimônias, e por isso que eu digo, eu quero sair dessa discussão política para pensarmos nas vidas, porque fato é que milhares e milhares de vidas estão sendo ceifadas. Esta não é uma gripezinha qualquer. Não podemos menosprezar o contexto que temos vivido de pandemia. A situação é muito séria e nós precisamos ter os devidos cuidados. Eu quero voltar ao texto que nós lemos, quando Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo faz uma declaração inspirado pelo Espírito de Deus, faz uma declaração contundente. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Se você tiver a oportunidade, deve ler os textos de Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Estes capítulos são preciosos. Em Gênesis capítulo 2, os versículos de 15 a 17,
Moisés registra que Deus criou o homem e após criar o homem colocou-o no jardim do Éden e deu ordens expressas que ele não deveria comer da árvore da vida. Criou depois então a mulher e a mesma ordem foi passada naturalmente que por Adão para ela. Como casal, sabiam do que não deviam fazer. Gênesis capítulo 3 vai nos apresentar a tentação da serpente. Ela tenta, ela põe dúvida no coração de Eva, da primeira mulher. Colocou para ela, não é assim que Deus disse? Que não era para você comer da árvore da vida? E aí então, ao colocar questões para Eva, Eva até vai além e diz, Deus disse que não era para comer e não era para tocar. Ela se excede na ordem que Deus havia dado. Ela desobedece a Deus. Ela come do fruto da árvore que estava então proibida de ser comida. Dá ao homem, o homem também peca, desobedece a Deus. E Deus, na viração do dia, vai procurar a ambos. E então pergunta, Adão, onde estás? E o texto é muito belo e profundo. Adão e Eva haviam se escondido, como se pudessem se esconder. Deus cobra deles e começa cobrando de Adão. O que fizestes? O que fizestes? E ao colocar a cobrança sobre Adão, Adão então se volta para Deus e diz, e culpa a Deus e culpa a mulher, porque ele diz, a mulher que tu me destes. A mulher, sendo questionada, ela culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Deus então dá o castigo a cada um. O castigo à serpente, o castigo à mulher e o castigo então ao homem. E a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Diz Deus a Adão, Gênesis 3, 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui está então o decreto da morte para Adão e para Eva. Tu és pó e ao pó tornarás. Você vai tornar ao pó, Adão. Aquilo que eu falei que haveria de morrer se comessem, de fato se cumprirá. Não morreram exatamente naquele momento. Viveram anos e anos e anos e então a morte veio. É interessante que Paulo, então, em Romanos capítulo 5, o texto que nós lemos, o versículo 12, Paulo vai dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, conforme está lá no texto de Gênesis capítulo 3, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo vai fazer esta declaração, a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Eu e você, nós pecamos. E pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Muito interessante que uma pesquisa científica que tive a oportunidade de ler há alguns anos, falava sobre a descoberta que alguns cientistas haviam feito. E eles chegaram a uma conclusão científica de que a morte ela é passada ao ser humano exatamente no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E então eles diziam, naquele momento, no momento de gerar a vida, no momento da concepção, é também passada a morte. É passada a morte. Paulo então vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ele faz uma sequência. O homem pecou, sim, e através do pecado ele colheu como consequência a morte. Paulo então vai dizer neste versículo que lemos, que assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É muito duro refletirmos sobre a morte. Vamos tirar lições preciosas e vamos aprender que não para na morte. A vida não para na morte. A vida continua. E nós vamos refletir nesses dias sobre isso. Que o Deus da vida nos abençoe.
Que o Deus da vida, que o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, nos abençoe.